Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Seja bem-vindo ao canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Sou a professora Isis e hoje nós vamos juntos fazer o estudo da nossa querida revista Lições Bíblicas. Estamos aí no segundo trimestre de 2025 e hoje nós vamos trabalhar a lição que fala sobre Eu sou a ressurreição e a vida. Essa lição ela é muito gostosa para a gente falar dela, porque ela é uma lição bastante conhecida nas pregações dos nossos altares, né, nos nossos cultos. Nós ouvimos frequentemente sobre essa lição, essa mensagem. Então, se você não tem a revista aí com você, pega a sua Bíblia, tá bom? E vamos juntos ali em João, Evangelho de João. O capítulo é o capítulo 11 e nós vamos ler do versículo 14 ao 27. João, Evangelho de João, capítulo 11, do verso 14 ao 27. Aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha. Essa aula é uma aula para professor da escola bíblica, para aluno que não conseguiu ir para a escola bíblica, né, para o domingo, para a escola dominical no domingo ou qualquer dia que seja na sua igreja. Compartilhe essa lição. Essa lição pode enriquecer muito a vida de alguém. Ainda mais porque a palavra-chave dessa lição de hoje é vida. Então, se você sabe de alguém que precisa aí de um up, né, tá desanimado, tá achando que não tem mais solução, que a vida não vale nada ou que para ele, para ela as coisas acabaram, essa lição é uma oportunidade de dar a volta por cima e ver como Jesus pode fazer diferença na vida daquele que crê. Mas, sem delongas, o texto áureo, o que é o texto áureo? É aquele texto que ressalta a lição. Ele diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está em João 11, no verso 25. E a verdade prática para a gente colocar no nosso dia a dia, fazer essa lição valer no nosso dia a dia, diz assim: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia, a certeza de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. E aí, você que está comigo, vamos juntos nessa leitura. João 11, 14 ao 27. Então disse Jesus claramente: Lázaro está morto. Versículo 15: E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Versículo 17: Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. No versículo 17 conta que Jesus chegou e já tinha 4 dias que Lázaro estava ali morto. O 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Aí no verso 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, no verso 23, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? O verso 27, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então nós percebemos aqui nesse evangelho, nesse texto, um diálogo de Jesus com Marta. Todos nós já conhecemos razoavelmente bem esse texto, onde Lázaro morre,
Jesus não estava em Betânia, tinha passado por um contexto em Jerusalém bastante conturbado, onde queriam prendê-lo, e ele saiu dali e foi para além do Jordão. E lá ele recebeu a notícia, porque as irmãs mandaram avisar Jesus de que o irmão estava doente, prestes a morrer. Mas não tinha como Jesus ir correndo ali naquele momento, naquela hora. E Jesus recebeu a notícia, porém ele foi depois, depois de 4 dias. E até porque não era próximo. E aí é onde ele chega e tem esse diálogo com Marta. Marta dizendo para ele: Senhor, eu sei que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora ele partiu, né? Eles têm ali também uma conversa sobre a ressurreição, sobre a glorificação desse corpo, a ressurreição do corpo, mas para Marta, naquele momento, Jesus não falava para ela, na cabeça dela, na compreensão dela, de que essa ressurreição era do próprio irmão. E na lição, nós vamos no primeiro tópico, que ele fala do propósito de Jesus. A lição tem 3 tópicos. O primeiro, o propósito de Jesus. O segundo tópico, o encontro de Jesus com Marta. E o último, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então, em propósito de Jesus, o que nós vamos perceber? No primeiro tópico, ele fala do recebimento da notícia sobre Lázaro. No segundo tópico, o desapontamento de Marta e Maria. Então, como eu comentei, nesse primeiro tópico, Jesus recebe essa notícia. E ele é sabedor de todas as coisas. O Senhor era o próprio Filho de Deus. Ele tinha ciência de tudo que acontecia. E ele sabia que o Lázaro havia morrido. Inclusive porque havia um propósito para essa ressurreição. E ele não chegou no tempo. Existia um tempo que era o tempo de Deus para que as coisas ocorressem. E ele chegou no tempo dele, né? Tem até um hino que as irmãs cantam no círculo de oração, que é no tempo dele. Se você tiver oportunidade, pesquisa por aí e fala justamente sobre essa conversa, né? Ele conta esse hino que Marta e Maria mandaram o recado para Jesus dizendo que o irmão estava doente, mas Jesus não apareceu. Ele não chegou a tempo. Mas será que Jesus não chega a tempo? Será que o Senhor Jesus consegue se atrasar? Porque nesse contexto dá a impressão que ele atrasou. Nós percebemos nessa conversa de Marta com Jesus que Jesus estava atrasado. Ele não chegou no horário, deu tudo errado. Ele deveria ter chegado um pouco mais cedo, um pouco antes. Mas será que Jesus se atrasa nos planos e propósitos dele? E aí, queridos, no tópico 2, o desapontamento de Marta e Maria. Nós vamos perceber que no versículo 3 de João, nós não fizemos essa leitura aqui na revista, então eu vou abrir ela na minha Bíblia. Você abre aí na sua, João 11. Vamos pegar aqui. João capítulo 11. Vamos lá. E o verso é o número 3. Que diz exatamente isso. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E no 4, Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, as irmãs demonstram uma grande indignação porque elas avisaram e ele não foi. Então, como assim? Elas sabiam do relacionamento de carinho, de respeito que Jesus tinha para com elas e com o irmão, o amor que existia com essa família. E é como se fosse um descaso. Mandei uma mensagem e Jesus não veio.
E não é diferente nos dias de hoje. Nós vamos entender aí ao longo da lição que ainda hoje é assim. Nós temos uma situação, a gente leva a oração a Deus e nós ficamos esperando que Deus faça o milagre naquele horário que a gente avisou. Mas o Senhor, Ele tem o tempo dele para realizar as obras. E nós percebemos isso muito claramente nessa lição, aonde Marta e Maria, que conheciam o Mestre, sabiam que Jesus era o Cristo, sabiam do carinho que Ele tinha com elas e da preocupação que Ele teria, e Ele não chega no horário. E elas falam, mas nós te avisamos, nós mandamos mensagem, por que o Senhor não veio? Mas Jesus não faz nada na vontade nossa, Ele faz na vontade do Pai. E nós já vimos isso em outras lições, que Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Então Ele deixa isso muito claro quando Ele diz que a enfermidade não era para a morte. Ele disse nesse versículo 4 que a enfermidade era para a glória de Deus. Então, ainda que Ele tivesse ficado um pouco aflito, porque o amigo querido faleceria, mas ele sabia que o Pai tinha um plano. E Jesus, em momento nenhum, descumpriu a vontade do Pai. Ainda que ele, como filho, fosse o Filho de Deus, tendo autoridade e podendo exercer essa autoridade. Contudo, ele sempre foi submisso àquilo que ele veio fazer, que era a vontade do Pai. E no terceiro subtópico, diz o tempo divino. Marta e Maria, elas tinham certeza que se Jesus estivesse em Betânia, Lázaro não teria morrido. Queridos, e nós também, quantas vezes nós temos certeza que se algo tivesse acontecido em dado momento, uma circunstância ruim não se concretizaria. Porém, Jesus não estava. E aí? Né? E aí? Então mostra como a crença delas em Cristo estar ali faria toda a diferença. Mas Jesus estava prestes a realizar um milagre. Está no fim do terceiro tópico. Um milagre muito grande, magnífico, que glorificaria a Deus. Então tem circunstâncias que muitas vezes acontecem e parece que é uma tragédia. É um desastre, aconteceu um desastre. Mas se tem plano de Deus por trás para que se revele algo maior, para que Deus seja exaltado, fica tranquilo, porque Deus não deixa nada acontecer sem o propósito dele, sem o plano dele. No segundo tópico, que é o encontro de Marta com Jesus, nós temos 3 subtópicos e fala muito claro que Marta, ela sabia quem era Jesus, quem era o Mestre, que ele era o Filho de Deus. Até no meio ali da nossa lição, quem tem a lição, né? Quando você pegar no meio aí desse tópico que fala o encontro de Jesus com Marta, ela deixa isso muito claro para ele. Está no verso 21 da sua Bíblia, da nossa Bíblia, e no verso 23 também. Ela fala que, vamos ler aqui juntos, que aí a gente não foge da Bíblia. No verso 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E no verso 23, Jesus fala para ela, teu irmão há de ressuscitar. Então, Jesus já traz uma solução para Marta. Jesus fala, olha, ele não morreu, ele vai ressuscitar. Ou melhor, ele morreu, mas ele vai ressuscitar. Quer dizer, ele está morto nesse momento, mas ele vai se levantar dessa morte. E Marta conhecia os ensinamentos dos judeus e ela deu para ele uma resposta bastante coerente para aquilo que ela conhecia. Que ela disse para ele, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas é como se ela dissesse assim, Jesus, eu tô sabendo de tudo isso que o Senhor está me dizendo, porque eu já aprendi isso. Mas o problema não é lá na ressurreição do último dia. A situação é agora, a dor está agora, o problema está agora. Como que eu vou resolver isso agora? Nas entrelinhas dessa conversa, a gente percebe Marta dizendo para ele assim, Senhor, eu sei disso tudo, eu tenho convicção que eu e meu irmão nos encontraremos lá na eternidade. Mas o problema é agora.
É uma situação que eu estou vivendo nesse momento. E muitas vezes, querido, nós vivemos na nossa vida também situações que é naquele momento. A gente sabe quem é Cristo, a gente sabe o que Ele tem para nós, a gente sabe das boas dádivas que o Senhor pode nos oferecer através da fé em Jesus. Mas dependendo do que a gente está vivendo naquele momento, é como se toda aquela nossa fé e certeza, ela fosse colocada em xeque, né? Ali, será que é assim mesmo? Nós sabemos, mas naquele momento nós precisamos de uma solução, naquele momento nós precisamos de um milagre. E é o que Marta conversa com Jesus. Fala para ele, olha, eu já sei lá da ressurreição no último dia, mas é agora. A dor está agora, o problema é agora. Lá na ressurreição vai ser só alegria, e agora? E Jesus dá para ela, né, essa certeza de que ele ia ressuscitar, mas ela nem atinou, né, como dizem os antigos aí, nem pegou ali que Cristo, que era aquele momento, o momento exato que ela falava com ele, que o milagre aconteceria. E seguindo na nossa lição, Jesus dá mais um indício da sua presença maravilhosa no verso 25. Leia aí comigo na sua Bíblia. João 11, 25, ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Imagina Jesus olhando para Marta e falando, eu sou, ele, né? Olhando para ele dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que a pessoa esteja morta, crendo em mim, viverá. E eu fico imaginando, né? Aquele diálogo, aquela conversa, Marta muito sincera na sua expressão com Cristo. E Cristo talvez olhando para ela, Jesus falando, olha, você não tem ideia do que eu vou fazer agora, do que eu vou fazer na tua vida agora. E quando eu olho para nós, na nossa vida, meus irmãos, tem pessoas que estão vivas de corpo, mas estão mortas de sentimento, de espiritualidade, de confiança, estão mortas nas suas frustrações. Quantas são as pessoas que estão mortas nas suas frustrações, nas suas dificuldades? E quando Cristo disse isso para ela, que ele era a ressurreição e a vida, verdadeiramente ele estava dizendo isso porque ele ia fazer aquele milagre de trazer Lázaro novamente à vida. Ele ia fazer isso naquele momento. Mas hoje a gente não pode ficar só, né, conhecendo essa história e não vivenciando ela para nós hoje. Se você se encontra aí já desanimado, morto espiritualmente, morto sentimentalmente, suas convicções acabaram, você já não tem mais expectativa. O que vai ser da minha vida? O que nesse mundo, essa economia, isso tudo que você possa estar vivendo. Jesus é a vida. Ele traz para fora a boa expectativa, a boa esperança e a boa realidade de se viver uma vida nele que é de paz, que é de alegria. Porque nós vamos perceber que quando Lázaro ressuscita, a alegria reina, a paz reina, o consolo vem. E para a nossa vida, querido, não é diferente. Jesus é o socorro bem presente para a hora da angústia, da tribulação. Então, se você vem vivendo dias de dificuldade, e muitas vezes ali até dentro da sua congregação, põe isso em prática. Senhor, o Senhor é a ressurreição. Traz a vida, faz acontecer aquilo que não tem mais jeito. Porque morte é uma coisa que não tem jeito. Né? A gente vê quando morre, é como acabou, é o final. Não tem como resolver mais. Porém, ainda que haja morte, a Bíblia diz, Jesus disse, e ele é fiel em toda a sua palavra, no verso 25, ainda que esteja morto, viverá.
Ainda que pareça que o chamado acabou, ainda que pareça que a alegria acabou, que o casamento acabou, que a saúde acabou, que o dinheiro acabou, que a sua carreira acabou, Jesus pode refazer, reformular isso, trazer vida, fazer viver, retornar a um nível de alegria, de consolo, ainda que pareça que está tudo errado. E ele diz, terminando aqui, queridos, a lição no tópico 2, o que é importantíssimo, o tempo divino. Porque Marta e Maria não entendiam isso. Para elas, Jesus poderia curar, restaurar, porque até então, outras ressurreições que Jesus tinha feito, nem todos sabiam. Tem a filha de Jairo, pelo menos, uma delas, é uma das ressurreições, a filha de Jairo, Jesus realizou com poucos discípulos por perto. Então, assim, alguns milagres que Jesus fazia, não eram todos que estavam juntos. E os milagres de ressurreição, muitas vezes não eram todos os discípulos que estavam perto. Então, não sabiam que Jesus faria isso. Conheciam outros milagres, um cego que volta a enxergar, que é um grande milagre. Alguém que tivesse um defeito no corpo, um aleijado, começou a andar, a água transformada em vinho. Então, os milagres que muitos presenciavam ou ouviam, não eram todos que tinham essa visão clara, mas ali na situação de Lázaro, Jesus fez algo para que muitos vissem e comprovassem o quão poderoso é o Senhor, o quão presente Ele é e o quanto Ele pode fazer por cada um de nós. Só que tem o tempo que é dele, e esse é o grande problema, porque nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, mas quem decide o tempo é Ele. É o Pai quem declara o tempo para cada coisa acontecer. E no nosso último tópico dessa lição, fala da doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E nós vemos em vários momentos tendo essa informação. E eu quero ler com vocês Apocalipse, no capítulo 20, verso 11 ao 15, que diz assim: Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, essa parte que eu quero que a gente pense e reflita junto, que é Apocalipse 20, verso 13. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No tópico 3, nós vamos estudar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E aí nós vamos perceber Jesus dando essa expectativa de como será. A Bíblia, meus irmãos, eu trouxe essa parte aí falando em Apocalipse, mas ela fala sobre ter um corpo glorioso. Esse corpo glorioso não vai ter dor, não vai ter mais a morte não vai alcançar, não vai haver doença nele. Será um corpo glorificado que estará pronto para servir e adorar a Deus. Como é esse corpo? Biblicamente, ele não é declarado claramente de uma maneira... Eu não consigo enxergar na Bíblia uma certeza absoluta desse corpo, que ele é glorioso, a gente sabe. Se o aspecto dele é exatamente esse que nós vivemos, a Bíblia não fala clara e abertamente. A gente vai tendo indícios disso quando a gente vê o relato
da conversa de um outro Lázaro com um mendigo, com um pobre, a gente vai vendo relatos disso, mas uma grande prova de ressurreição é Jesus, que ressuscitou no corpo dele e de uma maneira que quem o conhecia conseguia identificar que era ele, né? Mas independente disso, é importante a gente entender que vai ter um dia que todos nós ressuscitaremos em Cristo. Os bons, os maus, receberemos ali recompensas mediante as nossas ações, e se aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, com Ele nós moraremos. E essa lição ela fala exatamente desse contexto de Lázaro, dessa expectativa e certeza da vida eterna, uma vida em abundância na presença do Senhor. Eu sugiro que vocês leiam com calma esse trecho de João. Leia todo o capítulo 11 de João, faça essa leitura. Leia também Apocalipse 20 e que Deus possa falar um pouco mais ao seu coração. Eu fico por aqui, deixo meu abraço para você que me ouve. Dá um like na lição, compartilha ela com alguém. Me deixa sugestão do que você gostaria que nós viéssemos conversar aqui em outro momento, e que sua semana, seu dia, os próximos dias que virão sejam de bênção e paz. Um abraço para todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até um próximo momento, para a glória de Deus. Amém.